Então, pessoal, vamos para a nossa aula do reino protista. O reino protista ele é composto por dois grupos de seres muito distintos, muito diferentes, tá? Na verdade, o nome atual do reino é reino protoctista, e dentro dele nós temos as algas, que são fotossintetizantes, né? Por isso são autótrofas, e temos também os protozoários, que são heterotróficos, e por isso eu disse que eles são dois grupos muito diferentes. Aqui nós temos a foto de alguns protozoários, tá? Como os ciliados, esse daqui é o Trypanosoma cruzi, uma ameba. O reino protoctista, ele tá aqui, ó, né? Tá no ramo do desenvolvimento. Ele não é procariota, tá? Ele é eucarioto, né? Então, desse lado nós temos as algas e desse lado nós temos os protozoários, que foram se desenvolvendo e se ramificando nos outros grupos de seres existentes. Os protozoários, eles são considerados como a base do reino animalia. Eles que evoluíram, tá, para formar o reino animália, o reino metazoa que nós chamamos, né? Os protozoários, eles são eucariontes, eles podem viver livremente no ambiente, podem ser parasitas ou podem viver sésseis, né, preso a um ambiente. A classificação dos protozoários ainda é bastante controversa, mas a maioria dos autores consideram 6 filos, que já eu mostro para vocês. As características gerais dos protozoários. Então, aqui eu tenho uma imagem, né, de um protozoário ciliado, mostrando as partes do corpo dele. Os cílios, eles têm a função de locomoção e captura de alimento. Aqui nós temos macronúcleo e micronúcleo, onde fica o material genético, né, do protozoário. Nós temos essa estrutura aqui que é chamada vacúolo contrátil, que é muito importante para os protozoários, porque ela controla a quantidade de água dentro da célula. Os protozoários que são de água doce, se eles não ficar controlando essa entrada de água na célula, eles vão estourar por excesso de água, porque a água passa por transporte simples, né? Transporte passivo, difusão facilitada. Então fica entrando água dentro da célula o tempo todo e a célula precisa ter uma estrutura para controlar essa quantidade de água lá dentro, e é o vacúolo contrátil, que serve como uma bomba jogando água para fora. Os protozoários, eles têm uma alimentação intracelular, né? Digestão intracelular. Eles fazem o que nós chamamos de fagocitose, que é englobar uma partícula de alimento para dentro da célula e lá essa partícula vai ser digerida. E se há uma digestão, há um processo de resíduos que sobram dessa digestão. Aí ele tem duas estruturas para colocar esses resíduos para fora. Tem o citostomo, tá? Na verdade, o citostomo é para a entrada, né? E o citoprócto, que está aqui, ó, o citoprócto, ele é para eliminar os resíduos, como se fosse para fazer o cocôzinho e tal, tá? O vacúolo digestório, que é onde ocorre a digestão, né, das partículas que ele ingeriu. A excreção dele é amônia, né? Ele libera amônio como excretor, e a locomoção desses protozoários depende da estrutura locomotora que eles têm. Podem ter cílios, como essa daqui da imagem, pode ter flagelos, pode ter pseudópodos, ou podem não ter nenhuma estrutura locomotora. Os 6 filos que eu comentei com vocês são esses aqui: Rhizópoda, que é o das amebas, Actinopodas, que é dos radiolários e os heliolários. Eles têm, assim como os risópodos, eles têm pseudópodos também. Mas a diferença é que o pseudópodos dos risópodos, ele é bem flexível. Uma coisa que lembra um organismo do risópodo é uma amoeba, né? Aquela meleca que as crianças brincam lá. Aquilo lá foi feito inspirado nas amebas, que são protozoários desse filo risópodo. Os actinopodas, eles têm pseudópodos, são pseudópodos afilados e rígidos. Geralmente ele é feito de carbonato de cálcio.
Os foraminíferos, eles não têm pseudópodo, eles apresentam, na verdade, eles têm pseudópodos, mas eles têm um esqueleto todo perfurado, né? E o pseudópodo, ele é flexível e ele se projeta para fora desse esqueleto através desses orifíciozinhos. Os aplicomplexos, eles não possuem estrutura locomotora e a maioria das espécies desse filo aqui são parasitas, tá? Então, eles vivem dentro de algum outro organismo causando um prejuízo. Nós, né, seres humanos, temos dois protozoários bem importantes aqui nesse grupo, que é o Plasmodium vivax, que causa a malária, e o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose. Duas doenças bem importantes dentro desse reino. O filo Zoomastigófora, que ele apresenta flagelos, né? Ele é tipo um espermatozoide, só que a estrutura celular dele é mais alongada. E aqui tem um protozoário muito conhecido, que é o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas. E o Ciliofra, que é aquele do desenho anterior que nós vimos, né? Que são protozoários que apresentam cílios para permitir a natação e a captura de alimento. Geralmente eles são de vida livre, fazem bem e tal. Então aqui, ó, eu tenho a estrutura de um risópode, aqui está a membrana dele, que é bem flexível, e ele consegue se movimentar, ó, através da flexibilização desses pseudópodos. Então é um negócio de estica, arrasta, né? O vacúolo contrátil para colocar água para fora. O filo risópodo, a maioria deles são de vida livre, vive livremente no ambiente. Existem algumas espécies parasitas, né? Como algumas amebas que fazem mal para a gente quando a gente consome ela na água suja, dá uma diarreia danada na gente, tá? Que é o causador de uma doença chamada amebíase. Eles se alimentam por fagocitose, então tá aqui, ó, a partículazinha, tá? Que vai ser incorporada dentro da célula através do citostomo, aí vai ser digerido lá dentro e vai sair pelo citoprócto o restante desse processo. Os actinopódios são aqueles que eu falei para vocês que têm os pseudópodos, mas são afilados, né? E são rígidos. Então, aqui nós temos dois exemplos desses, que são os radiolários e os eniolários. Muitas vezes isso aqui é até confundido com espinho, porque ele é tão fininho, né? E ele é formado por uma substância rígida também, que é a quitina, que se confunde com espinhos. Esses seres aqui, eles são marinhos, né? Seres marinhos, e eles são formadores do zooplâncton, que é uma camada de seres micro-organismos que ficam boiando na água, que são muito importantes do ponto de vista ecológico. O filo foraminífero é aquele que eu falei para vocês que tem o esqueletozinho perfurado e as projeções dos pseudópodos para fora, né, do esqueleto por esses orifíciozinhos. Tem uma história muito interessante, é que eles são encontrados nas várzeas, regiões do Egito Antigo, onde foram construídas as pirâmides, né? Então os construtores iam lá nas várzeas para pegar areia e vinha junto com eles esses micro-organismos, né? Então lá nas pirâmides é cheio, preso lá na parede, cheio dessas espécies de conchinhas, né? O filo apicomplexos, também chamado de esporozoários, eles não têm estrutura locomotora, eles liberam uma estrutura chamada esporo e todos eles são parasitas, vivem dentro de outros seres causando mal, né? E aí nós temos duas doenças importantes relacionadas a esse filo, que é a malária e a toxoplasmose. A malária é uma doença que
transmitida por um mosquito, né? Ele é o vetor, na verdade. Ele fica contaminado pelo protozoário e quando ele pica a pessoa, ele passa esse protozoário. É aquela doença que dá aquelas febres altas, muito comum na Amazônia, Rondônia, Roraima e Pará. E a toxoplasmose é aquela doença que é conhecida como doença do gato, né? Por quê? Porque o gato, ele é um reservatório para esse protozoário. Aí o gato faz o cocô, né? Libera os esporos no cocôzinho dele e a gente pode vir a ser contaminado com esses protozoários. Por isso, gente, que a nossa mãe fica falando, não come comida de rua e tal, porque esses protozoários caem no vento, pode ser levado para qualquer lugar. E aí a gente consome e vai desenvolver esse protozoário dentro da gente, né? E ele pode parar, por exemplo, esses esporos podem parar e desenvolver nos olhos. A pessoa corre o risco de ficar até cega. O filo Zoomastigofra, tá? Eles são flagelados, eles possuem flagelo. Por isso que eu falei com vocês que é aquela cauda do espermatozoide, tá? E a gente tem aqui dois protozoários bem importantes, que é o Trypanosoma cruzi e temos também o Leishmania brasileiro. O Leishmania brasileiro é o causador da leishmaniose, que também é conhecida como calazar. E o Trypanosoma cruzi é o causador da doença de Chagas, tá? E existe também um protozoário importante aqui, que é esse do gênero Trichonia, que ele vive dentro do intestino do cupim, numa associação benéfica tanto para ele quanto para o cupim, porque o cupim se alimenta de madeira, mas ele não consegue digerir a celulose. Então, o protozoário faz essa digestão para ele e os dois são beneficiados dessa forma, né? O filo Ciliofra, tá? Que é aquele que tem os cíliozinhos, eles podem ter esse formato ou esse formato aqui, que lembra o formato de uma flor. E ele usa esses cíliozinhos, além de locomover, para atrair a partícula para ele se alimentar, né? As partículas. Geralmente são super tranquilinhos. Para a reprodução dos protozoários, nós temos duas formas, a assexuada e a sexuada. A assexuada pode ocorrer por divisão binária, um ser se divide e forma dois seres iguais, né? Ou a divisão múltipla, que é quando um indivíduo se divide em vários outros protozoários. Quem faz muito isso são as amebas. E na reprodução sexuada, há a conjugação. O que é isso? Dois protozoários vão trocar material genético, né? Cada um vai passar um para o outro, que vai duplicar essa material genético, aí ele vai se dividir, né? Novamente por divisão binária e dar continuidade ao processo. Existem muitas doenças causadas por protozoários, né? Malária, doença de Chagas, leishmaniose, amebíase, giardia, tricomoníase, toxoplasmose, doença do sono e essa balatidose, né? Todas doenças muito sérias e geralmente essas doenças elas são da região tropical, né? Como vocês podem ver aí no mapa, né? No mapa mundial, essas áreas em amarelinho e em vermelho onde ocorrem casos dessas doenças, né? Principalmente nessas regiões em amarelo, a região tropical. E como são doenças de países pobres, né? Os laboratórios não se importam muito em criar medicamentos, vacinas e assim por diante. Porque o laboratório ele visa o lucro, né? Ele quer produzir remédio para quem tem dinheiro para gastar com remédio, não para países pobres. Então, aqui nós temos o protozoário, né, que é o plasmódio. Existem essas três espécies aqui no Brasil, o plasmódio falciparum, o malariae e o vivax, tá? Eles contaminam o mosquito Anopheles, que vai nos picar e assim transmitir o protozoário. De vida, né? Se instala aí no corpo, se instala no fígado. Doença de Chagas. A doença de Chagas é aquela doença que incha o coração,
tá? O que que acontece? Ela tem como agente causador o Trypanosoma cruzi, mas esse protozoário ele se instala dentro do barbeiro, e aí esse barbeiro ele é hematófago, ele se alimenta de sangue. Então ele vai picar a gente e ao mesmo tempo ele vai fazer cocô. Aí o nosso instinto é de ir lá e coçar. Quando a gente faz isso, a gente está promovendo a contaminação das fezes dele com aquele machucado provocado pela picadura, né? Do percevejo, do barbeiro. E aí, através daquele orifício daquele machucado, vai entrar o protozoário que está na fezes dele no nosso corpo, né? E aí, gente, não tem cura, né? Doença de Chagas não tem cura. É muito sério aí a diferença de um coração normal para um coração chagástico, né? Que tem chagas. A leishmaniose, que tem muito aqui na nossa região, né? Existe a leishmaniose cutânea, a leishmaniose visceral. Cada um é causado por um protozoário diferente e eles são transmitidos através do vetor que é o mosquito palha. O mosquito vai estar contaminado pelos protozoários e quando picar a gente transmite o protozoário. Outra doença de pobre, né? Países pobres. Olha o cachorro como é que fica, por isso que tem que sacrificar os cachorros, né? Porque não dá para o SUS tratar a quantidade de cachorros que tem. São bem fortes as imagens. E outras doenças, né? Outras protooses, amebíase, giardia, tricomia, toxoplasmose, doença do sono. Passar bem rapidinho por elas que a gente ainda tem que ver as algas, tá? Então vamos lá para as algas. As algas, o estudo das algas chama-se ficologia, elas são eucariontes, existem seres que são unicelulares e existem seres que são multicelulares. As algas são autótrofos, né? Elas realizam a fotossíntese, elas são encontradas tanto na água doce, salgada, quanto no solo úmido. E elas fazem parte do fitoplâncton, que é um conjunto de organismos que ficam flutuando na superfície da água. Na verdade, é o plâncton. Aí no plâncton tem dois grupos de seres diferentes. Existem o fitoplâncton, que são aqueles que fazem fotossíntese, e existem os zooplâncton, que são pequenos animaizinhos que vivem lá no plâncton. O fitoplâncton ele é conhecido como base das cadeias alimentares. Por quê? Porque é como se fosse uma plantinha, né? Ela vai absorver da água os nutrientes, receber a luz solar, produzir matéria orgânica e vai servir de alimento para os zooplânctons, né? E tudo isso liberando oxigênio e não consome em momento nenhum. Então, além da importância ecológica de serem a base das cadeias alimentares, o fitoplâncton, né, as algas, também tem a importância de produzir oxigênio para o planeta. Antigamente, acreditava-se que a Amazônia era o pulmão do mundo, mas não é. Por quê? Porque as plantas, elas consomem todo o oxigênio que elas produzem durante o dia, elas consomem durante a noite, né? Então não sobra nada para os seres que não fazem fotossíntese respirar. E quem supre nosso planeta com oxigênio são as algas, né? O fitoplâncton, os seres fotossintetizantes que formam o fitoplâncton. Que aí tem algas, cianobactérias, né? Árqueas. A reprodução das algas pode ser tanto assexuada quanto sexuada, tá? Existem muitas algas que são comestíveis, existem muitas espécies que são utilizadas na indústria farmacêutica ou na indústria de cosmético, tá? Muitas mesmo. E até na indústria alimentícia, muitos produtos que nós comemos, ó, na cerveja tem um componente que é feito de algas, tá? Para dar a textura. As algas são classificadas nesses 6 grupos: as dinoflageladas, as diatomáceas, as eugenoides, as feófitas, as rodófitas e as clorófitas. Essa classificação delas tem como base os pigmentos que elas produzem,
tá? Então, as dinoflageladas, elas são algas unicelulares, elas possuem 2 flagelos para locomoção e elas possuem a cor amarelada, ou pardo amarelada ou pardo esverdeada. A maioria das espécies são marinhas e são os principais produtores de matéria orgânica das cadeias alimentares. Elas possuem celulose na sua parede celular e se reproduzem por bipartição, que elas simplesmente aumentam de tamanho e se divide, tá? Então, aqui eu tenho algumas dinoflageladas aí para vocês verem. E as dinoflageladas também, elas são responsáveis por um processo chamado de maré vermelha, que é o quê? Elas proliferam uma quantidade tão grande, né, que elas têm o pigmento deles é vermelho, né? Elas têm um pigmento vermelho e elas se reproduzem tanto se tiver uma alta concentração de matéria orgânica na água, essas algas vão se reproduzir tanto que vai aumentar a concentração desse pigmento na água. E esse pigmento ele é tóxico para outros seres em grandes concentrações. Aí vai causar esse fenômeno aqui, ó, de maré vermelha. Aí nada sobrevive, nada fica vivo onde está nessa maré vermelha, porque a concentração de toxinas é muito grande. Isso aqui pode causar até um envenenamento, caso um ser humano consuma um peixe contaminado por essas toxinas aí. E as dinoflageladas, elas são muito bonitinhas, elas são responsáveis pelo processo da bioluminescência. Vocês vão lembrar daquele filme Pi, né, as histórias do Pi. Porque, ó, olha aí, ó, quando ele tá lá no oceano de madrugada, né? As dinoflageladas que são responsáveis por esse processo de bioluminescência. Muito bonito. Elas não são tóxicas, tá? É um processo muito bonito. E as diatomáceas são algas unicelulares, gostam de formar colônias, são encontradas tanto no ambiente marinho quanto de água doce. Elas apresentam uma coloração dourada, são muito bonitas, né? E fazem parte do fitoplâncton. A parede celular delas é formada por uma substância muito rígida chamada sílica, e elas também formam o diatomito, que é uma rocha que ficam depositadas no fundo do mar com alta concentração da carapaça dessas algas. E esse diatomito ele é muito utilizado para fazer várias coisas, filtro de aquela estrutura central dos filtros de água, tá? Para fazer bebida, escova de dente, várias coisas, aquelas pedras da gente lixar pé, essas coisas. Ela se reproduz principalmente por reprodução assexuada, que é por bipartição. Aumenta de tamanho e se divide, tá? Aí o diatomáceas, diatomito, né? E as euglenoides, tá? Esse nome euglenoide deriva da palavra euglena, né? Que é um gênero muito conhecido. Elas são unicelulares, elas não possuem parede celular. É muito comum em água doce. Elas possuem um único flagelo para se locomoção, tá? E elas têm uma diferençazinha que elas são autótrofas, mas também são heterótrofas. O que é isso? Tá dando para fazer fotossíntese? Faz. Mas se der bobeira um organismozinho menor que ela engloba ele e se alimenta dele, tá? Elas têm vacúolo contrátil, né? Todas essas algas que estão no ambiente de água doce, elas têm que ter vacúolo contrátil, que é para controlar o balanço hídrico dentro da célula delas. E elas se reproduzem por reprodução assexuada, por bipartição, né? Aí uma euglenoide.
As feófitas, que nós chamamos de algas feias, né, porque elas são pardas, elas não têm uma cor muito bonita. Elas são algas que são pluricelulares, são algas grandes. Elas são autótrofas, são marinhas, possuem parede celular com celulose, elas possuem tecidos especializados em algumas funções, elas possuem um pigmento chamado fucoxantina, que é muito utilizado na indústria farmacêutica como antimicótico. Elas armazenam uma substância laminarina, que é um polissacarídeo muito utilizado na culinária, tá? E algumas são utilizadas para fazer cosmético, na alimentação e assim por diante. Elas podem se reproduzir tanto assexuadamente por esporos, como sexuadamente com a produção de gametas, fecundação, tudo bonitinho, tá? Existem verdadeiras florestas marinhas, né, que formadas por essas algas. Tem algas aí que chegam a 60, 70 metros, muito grande. E as rodófitas são as algas vermelhas. Elas são sempre pluricelulares, autótrofas, são algas grandes, tá? São marinhas, gostam de viver presas em rochas ou em outras algas. Elas possuem clorofila, mas possuem também outros pigmentos que dá a cor avermelhada. Elas possuem celulose e H na sua parede celular. E esse H é uma substância muito conhecida porque ela é muito utilizada para dar texturas a alimentos, como por exemplo o que acontece com a jujuba, né? Aquela textura, aquela massa da jujuba é H, uma substância proveniente das algas. E essas algas elas se reproduzem tanto assexuadamente por esporos, como também de forma sexuada. Aí nós temos algumas fotinhas delas. Aqui o que a gente usa, ó, gelatina, sorvete, né? Carregenina é uma das substâncias que a gente tira delas para usar como estabilizantes, para dar essa consistência desses alimentos. E as algas rodófitas também são responsáveis pela aquela gastronomia oriental, né? Eles prensam várias folhas dessas algas para fazer essas folhas aí para fazer o sushi, né? Aí eles enrolam um arroz aí e depois cortam. E as clorófitas, a gente costuma dizer que é o grupo de algas mais importantes. Por quê? Porque acredita-se que as plantas, elas vieram de um processo evolutivo a partir dessas clorófitas, tá? Elas são autótrofas, elas possuem clorofila A e B. Todas as algas possuem a clorofila A e mais um segundo tipo de clorofila. São 4 tipos, A, B, C e D, tá? Além dessa clorofila, ela possui também carotenoides. Essas algas podem ser unicelulares ou multicelulares, gostam de formar colônias, elas têm celulose na parede celular e amido, duas substâncias muito características das plantas. Um dos motivos que faz com que a gente acredite que as plantas tenham evoluído desse grupo de algas, tá? Algumas clorófitas fazem associação mutualísticas com outros seres, como por exemplo, cianobactérias ou fungos, e aí forma os líquens, tá? Que são muito importantes ambientalmente falando. Enquanto o fungo ou a cianobactéria disponibiliza, na verdade, as algas disponibilizam para o fungo e para a cianobactéria matéria orgânica, as algas disponibilizam, né, matéria orgânica para esses seres, e os fungos e as cianobactérias proteção contra a desidratação para essas algas. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para frente, tá? A maioria delas são aquáticas ou do ambiente terrestre úmido, reprodução tanto assexuada quanto sexuada. Então aqui eu tenho algas verdes, né? Exemplos de algas verdes. Aqui, ó. Só a bipartição, né?
também pela fragmentação, solta um pedacinho que vai se prender em algum lugar e vai continuar se desenvolvendo. Esporulação, que é quando solta esporos, esses esporos vai procurar um lugar para se fixar e vai se desenvolver numa nova alga. E a reprodução sexuada depende de gametas, né? E tem que ter a liberação dos 2 gametas, fecundação, todo aquele processo lá. Um ciclo sexuado. E aí um resumozinho do que mais se cobra, né? O que é que mais se cobra nesse conteúdo das algas? Geralmente quer se saber qual a organização, quem é uni, quem é pluricelular, quais as clorofilas que tem, ó, todas elas têm a A e uma segunda clorofila. Quais os pigmentos acessórios, quais as substâncias de reserva que são de interesse, né, humano, quais as substâncias da parede celular e o tipo de reprodução.